Vamos lá para a nossa aula 4, né, nono ano, onde traz aí como tema o espaço geográfico e o capitalismo, né? Então, a gente vai entender aí as transformações, né, geradas pelo capitalismo no espaço geográfico. Então, vamos conhecer algumas dessas características aí que fizeram essa transformação. Então, sabemos aí que durante toda a história geológica da Terra, né, várias espécies de animais surgiram atuando aí no meio e também causaram, né, transformações e foram desaparecendo ao longo do tempo. Mas nenhuma delas agiu e continua agindo, né, de forma tão significativa quanto o ser humano, né, para suprir suas necessidades. Muitas formas de atuação foram desenvolvidas e aprimoradas, causando assim mudanças cada vez mais profundas na paisagem e nas relações sociais. No entanto, foi só a partir aí do século XV e XVI, com o advento, né, do capitalismo, ou seja, com o surgimento do capitalismo, que o mundo passou a sentir os fortes efeitos das intervenções humanas na Terra, né? Então, a partir do século XV e XVI foi que aí começou-se a aparecer os fortes efeitos, né, decorrente aí das intervenções humanas na Terra devido ao processo de capitalismo, ok? E aí temos capitalismo e o espaço mundial. O espaço geográfico, né, é resultante aí da ação humana sobre a natureza ao longo da história. Então, nesse processo, o espaço natural e o espaço humanizado sofreram transformações. A criação de grandes mercados nacionais e a consolidação do capitalismo comercial formaram aí os primeiros grandes estados nacionais, né? Foi a partir dessa transformação do espaço natural em espaço humanizado que aí houve o surgimento, né, de grandes mercados nacionais e também aí houve a consolidação do capitalismo comercial, dando o surgimento dos primeiros grandes estados nacionais. Espaço geográfico. Bem, o espaço geográfico é a natureza transformada pelo homem, né? A transformação aí do espaço natural pelos seres humanos, onde há um conjunto, né, constituído por diferentes paisagens. Então, ele pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não apresentando, né, elementos naturais ou culturais e elementos invisíveis. Então, o espaço ele é construído, né, e reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza. Então, esse espaço ele vive em processo, né, de transformação, de modificação a todo momento, principalmente aí pelo trabalho humano, né? Então, uma forma de estar havendo essa transformação naquele espaço que era natural. Antigamente, os seres humanos eram nômades, né? Então, os ambientes hóspedes forçavam aí a cultura, era da caça e também da pesca, que era típico do coletivismo praticado no Paleolítico, né? Que é o período aí da pré-história. Então, no entanto, aí mudanças climáticas no planeta permitiram que as temperaturas se tornassem mais amenas e as circunstâncias favoráveis para um estilo de vida mais estável. Então surgiu com isso a necessidade de um maior domínio dos recursos da natureza e, consequentemente, o desenvolvimento de técnicas de plantio, moradia e etc., né? Colaborando aí para a fixação do ser humano na Terra, isto é, o sedentarismo, né? Então, com isso, já que tudo passou a ser produzido no local, aos poucos não foi mais necessário se deslocar em busca de sustento. Então, esse episódio aí ficou conhecido como Revolução Neolítica e é um marco de mudanças profundas que vieram aí a acontecer nas relações entre as pessoas, né? Então, para organizar o espaço e as relações dessa nova sociedade, surge a figura do Estado, né? Para poder haver uma melhor organização, né, do Estado. Então, aliás, do espaço surge aí o Estado. Então, novas organizações sociais de trabalhos ocorridas na Idade dos Metais, juntamente com o aparecimento da escrita e o desenvolvimento de utensílios criados a partir de cobre, bronze e ferro, colaboraram aí para o início de uma nova configuração do espaço,
composta de requintes, né, da sociedade atual. Então, dessa forma, o espaço geográfico ele passou a ser palco de complexos acontecimentos envolvendo a sociedade e também o seu novo modelo. Então, quando o Estado chegou aí para organizar, né, esse espaço, houve toda uma transformação. E aqui temos as diferentes culturas no espaço geográfico, certo? Então, a história da humanidade ela é marcada por constantes migrações, que são ocasionadas inicialmente por fatores geográficos que são decisivos, né? Então, com isso, cada povo que se instalou em determinada região passou a desenvolver características específicas, né? Decorrente aí da relação homem-espaço, que aos poucos tornaram-se típicas. Então, os hábitos e costumes, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, juntos, né, podem ser denominados de cultura. Dessa forma, podemos afirmar que todos os povos possuem sua cultura, né? Todas as pessoas são integrantes de um sistema cultural. Então, a gente pode dar a definição de cultura, uma palavra múltipla, né? Que pode se referir aí tanto a uma civilização inteira, a algum aspecto global, a cultura acadêmica, quanto ao uso e costumes de uma pequena comunidade no interior de um país, né? Então, a gente pode dar essa definição aí de cultura. Já a palavra civilização, né? Ela também pode possuir significados diferentes. Uma atribuição comum é a de uma cultura mais aprimorada e também soberana, né? Conhecedora aí do sistema de escrita, como uma forte e complexa organização social e grande detentora de sistemas produtivos economicamente diferentes dos demais. Então, tá aí o conceito também de civilização. Então, sabemos que quando falamos de civilização e cultura, inevitavelmente falamos de identidade cultural dos povos. Então, essa identidade ela está relacionada ao saber se reconhecer, onde cada pessoa possui características específicas de sua cultura, que podem ser compartilhadas por um país inteiro ou por uma minoria étnica dentro desse país, né? Então, sua identidade cultural, você saber, né, se relacionar ao saber se reconhecer. Continuando, né, temos aí as antigas civilizações no contexto atual. Então, civilização e cultura se referem aí ao estilo de um povo como conjunto total de seus valores e normas, né? E é possível que haja agrupamentos de cultura menores dentro de uma mesma civilização. Então, possui a civilização e dentro dessa civilização há grupos menores, certo? Então, as primeiras civilizações, elas surgiram em um período da história conhecido como Antiguidade e se diferenciam aí por várias características, né? Mas podemos afirmar que a religião é uma das mais decisivas, né? Então, a religião é o que caracteriza cada uma dessas civilizações, né? Então, com base nas pesquisas realizadas entre antropólogos e sociólogos, podemos classificar aí a existência de três grandes civilizações aí que exerceram influência no mundo atual. Quais são essas três civilizações? A ocidental, a oriental e a africana, né? Que a gente vai conhecer um pouco de cada uma dessas três civilizações. Iniciando, a gente tem a civilização ocidental, que ela nasceu na Europa e se propagou aí principalmente por meio dos gregos e romanos, né? Então, o domínio da civilização europeia não se resumiu à parte ocidental. Encontramos sua influência em diversos pontos do Oriente, desde a Rússia, né, passando por Israel e chegando até o Japão, né? Então, ela não ficou somente aí em um determinado local, né? Ela foi se espalhando. Então, a essa hegemonia europeia damos o nome de eurocentrismo, né? Então, um acordo internacional aí realizado em 1884 definiu a criação do meridiano de Greenwich, né, como marco divisor do mundo entre ocidental
e oriental. No entanto, aí é possível ressaltar que essa divisão é meramente geográfica, né? Criada também com o objetivo de estabelecer os fusos e regulamentar o sistema de horas no planeta. O Brasil, ele também apresenta a influência da cultura indígena e da forte civilização africana, que aqui foi escravizada entre os séculos 16 e 19. Então, a religião monoteísta, né, ela foi introduzida na humanidade pelo judaísmo dos hebreus, povo que, por sinal, esteve localizado na região oriental e que contribuiu para a formação do cristianismo, representado pela Igreja Católica, pelas igrejas ortodoxas orientais e pelas igrejas protestantes, né? Então, na civilização ocidental, destaca-se aí a religião monoteísta. Sobre ainda a civilização ocidental, a gente pode destacar, né, alguns, vamos dizer, herança, né, que foram deixados. Então, dos gregos, receberam aí o teatro, né, a democracia e a filosofia. Dos romanos, herdou aí o direito, as artes plásticas e o latim, né? O latim que deu origem aí a diversas línguas modernas, como o romeno, o francês, o espanhol, o italiano e o português, né? Então, essas foram algumas das principais contribuições que propagaram pelo mundo, né? Então, a Europa Oriental, o leste europeu, né? Por exemplo, apresenta-se de maneira bastante heterogênea no que diz respeito aí à uniformidade social e cultural, que durante muitos anos adotou o sistema político socialista que se dissolveu, né, no ano de 1989, quando seu símbolo, o Muro de Berlim, foi derrubado, né? Então, aí tá as principais características, né, da civilização ocidental. Passando para a civilização oriental, a gente traz aí como característica é que as primeiras grandes civilizações da humanidade surgiram aí no Oriente, em meio a grandes espaços desérticos compostos de terras áridas, onde só era possível encontrar terras férteis às margens de alguns rios, como Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates, né? Para a sobrevivência aí nesses espaços foi necessário aperfeiçoar o trabalho, desenvolvendo aí algumas obras hidráulicas, né? Então, por essa razão, esses povos ficaram conhecidos por civilizações hidráulicas, né? Então, toda a organização aí sociopolítica criada pelo Estado centralizava e às vezes militarizado, né? Tinha a finalidade de submeter boa parte da sociedade aos trabalhos em obras de irrigação. Dentre as civilizações hidráulicas, né, que mais se destacaram, podemos citar o Egito, a Mesopotâmia e a Palestina. Os povos que viveram no Planalto do Irã, né, os persas e os fenícios, tiveram aí uma grande, vamos dizer, consequência, né, diferente daqueles que estavam localizados naquelas áreas mais de planícies, porque as áreas de planície são aquelas áreas onde vai facilitar melhor a circulação, né, a navegação. Então, como essa área ela era mais de rios, né? As pessoas, para sobreviver, precisariam dos rios, então os que estavam localizados nos planaltos, eles sofreram bastante aí com a falta de água. Então, a escrita, o calendário, a religião, a matemática e a medicina foram algumas das diversas e importantes descobertas que imortalizaram aí esses povos. Já a civilização africana, né, tem aí as duas Áfricas. Os africanos são povos de muitas culturas e predominantemente de pele negra, né? Eles têm como base comunidades tribais compostas de estrutura familiar diversificada, né? Então, ao longo de séculos, eles se localizaram aí em sua maioria na parte sul do continente africano, em uma região denominada África subsaariana ou África negra, né? Então, o continente africano, ele originou aí grandes civilizações que se imortalizaram ao longo do tempo em função das suas consideráveis contribuições, né? Como já citamos anteriormente,
às margens do rio Nilo, que originou aí diversos fenômenos assimilados pela cultura dos povos vizinhos. Então, a África aí, né, tem uma divisão, onde há uma África do Norte e África do Sul, onde uma parte é mais desenvolvida, outra parte é mais carente, né, em relação ao seu desenvolvimento. Então, a civilização africana sempre teve aí consciência de suas riquezas, criou aí grandes impérios como Gana, Mali, né? Então, a formação dessas potências imperiais independeu aí de qualquer outra civilização localizada fora de seu continente. Então, a África ela sofreu outro grande golpe no final do século XIX, quando aí as principais potências europeias protagonizaram, né, um marcante episódio. Qual foi esse episódio? A partilha e colonização africana. Então, esse acontecimento aí foi e continua sendo, né, o principal responsável pelos maiores conflitos étnicos dentro do continente africano. Uma das principais causas, né, dos conflitos ocorridos no continente africano são as fronteiras aí traçadas e impostas sem levar em considerações questões culturais em regiões extremamente diversificadas. Então, temos aí as duas Áfricas, né? O deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, que atravessa 10 países e divide o continente em duas partes distintas. A África do Norte, formada aí pelos países desenvolvidos, né? E a África subsaariana, que é aquela parte dos países ainda em processo de desenvolvimento, ok? Então, a gente tem aí nessa divisão dessas duas África. Temos aí, não existe cultura melhor, etnocentrismo, que é a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultural o centro de tudo. Portanto, nenhum plano mais importante que as outras culturas e sociedade, né? Então, não há cultura melhor do que outra, né? Todas possuem as suas características e todas as características são importantes. Não há uma mais importante que a outra, ok? Chegamos ao fim aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.